Cara, esses dias eu tava dando uma olhada em projetos de portfólio para desenvolvedores que fossem relacionados à inteligência artificial. E honestamente, as recomendações que eu acabei vendo, eu achei que elas tinham muita complexidade ali no meio. E honestamente, eu acho que quando a gente fala de portfólio, a ideia é outra, né? Eu não vejo que você tem que ter muita complexidade, mas você tem que abreviar algumas coisas, você tem que fazer um projeto conciso, mas ainda assim que se adeque às boas práticas de mercado quando a gente fala na construção de sistemas que se integram à inteligência artificial. Eu acho que esse é o papel do desenvolvedor, na verdade, no futuro. Integração com ferramentas de inteligência artificial. Não tem que saber treinar uma rede neural, mas se integrar é uma maneira muito interessante. Hoje eu quero falar exatamente sobre isso. É uma ideia de um portfólio muito mais simples e direto sobre essa parte, né, de inteligência artificial. E eu quero também mostrar algumas evoluções que você consegue ter nessa ideia de portfólio para que você consiga, em poucos passos, né, criar uma coisa que seja até mesmo um pouco mais profissional. Bom, vamos falar um pouco sobre isso e eu já quero te perguntar aqui de início. Você tem mexido com projetos que se integram a IAs? Como que está sendo a sua produção em relação a isso? Você tem curiosidade de entender um pouco mais sobre? Coloca aqui nos comentários. Você acha que isso é o futuro? Eu particularmente realmente acredito que seja. A integração com LLMs vai ser muito necessária no futuro. Bom, deixa aqui nos comentários, a gente vai continuando nessa nossa conversa e vamos começar aqui o nosso vídeo. Esse nosso quadro Momento Tech, em que a gente se junta para falar sobre programação, carreira e as tendências no mercado de tecnologia. E o recado rápido, se você deseja fazer o teu currículo bem chamativo, destacando ali as suas qualidades, eu vou recomendar o método Currículo Vaca Roxa, lá do Guilherme Galante, em que ele apresenta toda uma metodologia para você acabar construindo esse teu currículo campeão. Bom, eu vou deixar o link aqui no comentário fixado para você conhecer um pouco mais sobre essa proposta e, bom, acredito que seja isso. Vamos começar o nosso vídeo. Cara, quando a gente fala sobre essa ideia de portfólio integrado a IA, de novo, a gente tem que fazer uma coisa que seja simples, concisa e que atenda, né, às boas práticas de mercado. Então, a primeira ideia, na verdade, que eu quero propor aqui é a ideia de uma escolha de LLM. E eu sei que isso aqui pode parecer esquisito, porque algumas pessoas podem perguntar, Rafa, meu Deus do céu, você precisa de um hardware muito mais potente para conseguir rodar uma LLM, ou então de uma GPU meio que dedicada para isso. Na verdade, tem um jeito de você trabalhar com modelos muito legais e ao mesmo tempo simples, que são as tais SLMs, que vêm, né, de Small Language Model. De modo direto, quando a gente fala sobre uma SLM, a gente está falando de um modelo treinado com uma quantidade menor de parâmetros, mas que ela consegue ser muito eficiente para rodar em locais embarcados, ou seja, com um hardware não tão potente, não necessitando de uma GPU. Alguns exemplos de SLM são exatamente esses aqui que eu vou colocar, olha só. Você tem o Small de 1.7 bilhões, então, esse cara aqui ele é treinado com uma quantidade muito menor de parâmetros. Se você der uma olhada, eles existem até em relação a milhões de parâmetros, então ele é menor ainda, né? Você tem, por exemplo, o Phi 2, que ele tem 2.7 bilhões de parâmetros, você tem o Gemma com 2 bilhões também de parâmetros, e o Tiny Llama com 1.1 bilhão de parâmetros. Esses são alguns modelos que são bem legais. Ultimamente eu tenho mexido com o modelo Gemma 3 Gaia, que é exatamente uma dessas SLMs, só que treinada pela galera lá da UFG, lá da Universidade Federal. E desse modo você consegue mandar prompts em português, e ela te retorna respostas também em português. Não tem nenhum problema você utilizar algum desses modelos de SLM que sejam, por exemplo, em inglês, mas eu acho que até facilita um pouquinho esse daqui que seja em português. Então beleza, Rafa, tu escolheu ali teu modelo de linguagem, mas e agora? Nós vamos ter que mexer com a Microsoft Azure para deixar essa IA lá em cima? Irmão, não, você não precisa disso. Na verdade, existem modos mais simples de você conseguir levantar uma IA no teu próprio notebook e conseguir fazer ali os teus projetos. E eu tenho quase que certeza que você já ouviu falar sobre o tal do Ollama. Eu quero deixar aqui a especificação dele de uma maneira muito clara. Ele é simplesmente uma ferramenta que vai permitir você rodar esses modelos de linguagem localmente na sua própria máquina de uma forma simples e padronizada, sem você ficar dependendo dessas APIs externas, por exemplo, a OpenAI ou a da Anthropic.
Isso aqui, pessoal, é muito interessante. Se eu fosse fazer uma analogia do Ollama com algum elemento que a gente tem por aí, é exatamente com a ideia do Docker. Parece muito, parece literalmente um Docker de IaaS. Você simplesmente manda alguns comandos, dá uma olhada nesses comandos aqui, em que eu tenho, por exemplo, o Ollama-version para ver a versão dele, Ollama pool small 1.7b, ou seja, como se você estivesse literalmente fazendo um pool de imagem no Docker, e Ollama run small 1.7b. Ou seja, é como se você realmente estivesse pegando imagens aí de programas e rodando, levantando ali um container sobre isso. A diferença é que o Ollama ele faz uma coisa um pouco diferente. Ele seta o ambiente todo para que você acabe rodando esse modelo de linguagem. Nesse caso, ele pega lá de um repositório que é o Ollama Library, que é uma espécie de repositório um pouco mais direcionada para se utilizar no Ollama. Então você meio que faz o pool de modelos de linguagem e executa ali na tua máquina. Se você quiser até ser um pouco mais geral, eu vou recomendar para que você dê uma olhada no Hugging Faces. Lá é um repositório de modelos de linguagem, só que desse modo mais geral, né, para qualquer tipo de ecossistema e tudo mais, em que a galera fica literalmente deixando, né, alguns modelos de linguagem lá para que você acabe utilizando, com modelos que já são pré-treinados. Isso é muito legal. Então fica aqui essa curiosidade. E por que eu estou falando para você levantar um modelo de linguagem desse jeito? Porque a integração fica muito fácil. O Ollama consegue facilitar para você esses passos. Você consegue, com requisições HTTP, determinando ali qual vai ser o seu prompt e o modelo que você quer utilizar, você consegue facilmente fazer uma requisição HTTP e trocar essa informação com essa LLM. Então, fica um pouco mais simples do que você, por exemplo, colocar uma LLM lá, né, no sistema, por exemplo, da Microsoft Azure ou lá da AWS e tentar fazer essa troca de informações. Aqui a gente está realmente abstraindo e ganhando muito mais praticidade na nossa construção. Bom, já que a gente já tem agora um modelo levantado com o Ollama e que a gente consegue acessar ele a partir de HTTP, eu vou realmente recomendar para que você faça ali um sisteminha meio que intermediário. Você não vai acessar diretamente a tua LLM, você vai deixar um intermediário ali para meio que gerenciar as suas ações. E esse cara é chave, esse cara é exatamente o projeto que vai fazer muito sentido, principalmente quando a gente fala de boas práticas de mercado. Quando você fizer esse carinha, a recomendação que eu te dou é fazer uma coisa muito direta e muito simples, porque depois você pode acabar crescendo e escalando ele. A ideia, na verdade, é você fazer um cara que ele receba mensagens do usuário e acabe realmente colocando ali uma implementação de prompt para você adicionar contexto e adicionar também mais informações que você deseja para sua LLM. Então imagina você ter ali, por exemplo, um comando de usuário que está, por exemplo, estudando programação e a partir disso você engloba uma outra quantidade de texto, dando ali as características que você quer para o seu prompt. Por exemplo, eu acabei separando um aqui que vai ser bem interessante da gente analisar. Um usuário acaba mandando uma mensagem e essa mensagem ela é englobada nesse prompt aqui, olha. Você é um professor experiente em programação e desenvolvimento de software. Seu objetivo é ensinar conceitos de programação de forma clara, didática e profunda. Aí eu coloco as diretrizes, que na verdade é uma espécie de contexto. Eu quero que ele me explique desse jeito, eu quero que ele utilize uma certa analogia se for necessário. E aí você coloca a mensagem do usuário, aquilo que ele realmente está querendo perguntar para a inteligência artificial. E depois aqui, olha, modelos de formas, né, de resposta. Isso daqui é interessante para você ter mais assertividade nas suas respostas, naquilo que a LLM vai te trazer. E por enquanto vai ser somente isso. Pessoal, eu sei que para quem é um pouco mais novato nessas práticas, vai achar um pouco estranho. Pô, Rafa, você está fazendo um sistema ali só para melhorar um prompt? Sim, é exatamente isso. Só que quando você for, talvez, evoluir esse teu projeto, é exatamente nesse ponto em que vai entrar, por exemplo, a ideia de você fazer RAGs, que é aquela ideia de você dar mais contexto ali para a tua comunicação com essas LLMs, ou até fazer um sistema ali de embedding, que você vai ter um banco específico para isso. A gente vai falar dessas evoluções logo em seguida. Mas para fechar, para você não ficar mandando mensagens a qualquer custo ali
para o teu sistema intermediário, eu vou realmente recomendar com que você pegue, por exemplo, uma plataforma simples, por exemplo, o próprio Streamlit, e faça, né, mais ou menos ali uma réplica do que seria um modelo de chat. E com o Streamlit você consegue fazer de uma maneira muito simples, cara. Você coloca ali um campo de texto e consegue mandar mensagens para esse seu sistema intermediário, que por sua vez vai também mandar, né, uma comunicação para essa tua LLM. Claro que com todo um contexto já bem planejado. E a partir disso você consegue receber suas mensagens e printar mensagens no seu sistema, como se fosse realmente a ideia de um chat GPT ou um Cloud Code. Você está fazendo o teu sistema ali que realmente está se relacionando com uma LLM. E é isso. Se você fizer somente isso e fizer bem estruturado, se no seu sistema intermediário você tiver uma parte ali em que você implementa, né, um prompt com essa parte toda de contexto e uma parte logo em seguida que é a comunicação com a LLM, cara, você já tem uma coisa muito bacana. Você já tem um projeto de LLM muito legal e que é sim um portfólio bastante interessante. É claro que é um portfólio um pouco mais simplificado, mas ele atende totalmente às boas práticas de mercado. Geralmente a galera gosta de colocar um sistema intermediário ali para se comunicar com o LLM. E é só isso. Mas agora vamos falar de algumas evoluções que são bem interessantes que você possa acabar colocando ali no teu projeto. A evolução natural disso é você fazer exatamente a ideia de RAG. E quando a gente está falando sobre essa ideia de RAG, eu vou me deixar um pouco longe das especificações técnicas, mas é você dar mais contexto a partir de uma busca. Você vai buscar em algum lugar esse tipo de contexto que você quer gerar para o seu prompt e dessa forma você integrar de uma maneira muito mais simples e melhor com a sua LLM. A ideia, na verdade, que eu dou, eu sei que a galera fala muito de bancos vetoriais e tudo mais. Vamos deixar isso um pouquinho mais de lado. Por enquanto, eu vou recomendar com que você faça o seguinte. Pega ali um banco literalmente SQL, preenche com alguns dados. Por exemplo, se você tem uma cidade, coloca ali os dados de temperatura da cidade nos últimos anos, ou então nos últimos meses. E a partir disso, quando você for fazer uma pergunta ali, olha, para a inteligência artificial, você vai nesse seu sistema intermediário fazer uma busca, pegar esses dados que você tem ali, né, de temperatura e acabar colocando no seu prompt. Isso fica muito mais simples. Esse aqui é um exemplo de prompt que você consegue fazer isso. Então, olha, você está dando um certo contexto ali, alguns dados, para que a sua LLM consiga trabalhar. E desse jeito, é até mais simples de você pedir respostas para esses modelos menores, que são as suas SLMs. Então, isso é realmente um modelo muito tranquilo e inicial de se fazer um RAG. É claro que dessa forma, você não está falando que é um RAG semântico, ele não está vindo do seu prompt necessariamente. Mas você está colocando sim um tipo ali, né, de contexto para que seja utilizado. Ah, Rafa, mas eu desejo realmente ter um modelo muito mais parecido com o que o povo está usando ultimamente. Ou seja, eu não quero mais usar bancos NoSQL. Beleza, se você realmente quer colocar alguma coisa um pouco mais direcionada, aí eu vou ter que recomendar você a utilizar esses bancos vetoriais. Por exemplo, o próprio Faiz ou o Chroma. Eles acho que são os mais famosinhos que a gente está vendo por aí. E para eles, eu realmente acho que faz muito sentido com que antes de você mexer, né, com essa parte de contextos e tudo mais, você entenda uma certa questão que é exatamente a vetorização dos seus dados. Se você tem esses dados de temperatura todos separadinhos, por exemplo, num arquivo, vai ter que fazer uma espécie de script que você vai pegar esses dados, vai transformar eles em vetores. Se você quiser ter uma nomenclatura um pouco mais interessante, é os tais embeddings, e aí você vai alocar eles nesse teu banco vetorial. Geralmente a galera utiliza uma biblioteca que é a Transformer. Você tem sim essa lib que ela é mais voltada para você mexer, né, com essas inteligências artificiais. Então você vai conseguir dessa forma transformar esses elementos, né, em vetores e conseguir armazenar ali no teu banco.
A única ressalva que eu te dou é que para cada tipo de LLM específico, você tem um mecanismo de transformar, né, esses elementos aí em vetores. Na verdade, você pode falar que cada elemento de LLM tem um tokenizador próprio. E agora que você conseguiu transformar esses teus dados em vetores nesse teu banco de dados vetorizado e acoplado ele ali no teu sistema intermediário, agora sim, né, quando um usuário ele mandar alguma mensagem para dentro, né, desse teu sistema intermediário, o que você vai fazer é realmente o tratamento dessa mensagem. Você vai transformar ela em vetores e vai fazer a busca por similaridade ali no teu banco vetorizado. Feito isso, você vai ter algum certo contexto e vai colocar isso no teu prompt para que você tenha uma comunicação muito melhor com a LLM que você hospedou aí no teu computador. É isso que você precisa, né, para chegar num nível de excelência um pouco maior nesse teu portfólio. Pessoal, mas nota que o que eu estou falando aqui, dessa ideia de portfólio, inicialmente você pode começar pequeno. Se você fizer somente esse tipo de sistema que vai melhorar o teu prompt, que vai colocar um certo contexto, mesmo que estático, e enviar ali para a LLM, você já está atendendo uma parte muito bacana dos requisitos. A partir disso é realmente a evolução do seu projeto do portfólio e ao mesmo tempo estudo sobre o que está acontecendo. Então, tudo que a gente está fazendo aqui é realmente feito em passos. Eu não sou de recomendar você fazer um RAG semântico com banco vetorizado logo de cara, mas eu acredito que vale muito mais a pena você começar com um projetinho menor ali, e aí for acoplando banco, e aí for acoplando outras coisas. Você pode até mesmo chamar uma API externa dentro desse sistema intermediário. Faz muito sentido você mexer desse jeito. Então, essa é a ideia de um portfólio muito mais inteligente desses projetos relacionados à IA, que eu acredito que vai ser muito mais benéfico para você. Bom, então é isso, pessoal. O que você achou desse nosso projeto que a gente apresentou? É um pouco mais tranquilo? Você concorda com os passos que eu coloquei? Você colocaria um outro passo ali nessa nossa construção? Ou você acha que você já deveria ir direto para esse modelo de RAG mais semântico completo? Bom, deixa as suas opiniões aqui nos comentários, a gente vai conversando um pouco mais a respeito e a gente se vê nos nossos próximos vídeos. A gente fica por aqui e até mais.